A cirurgia da cranioestenose é um momento cercado de cuidados, de atenção à saúde da criança que tem essa condição craniana e que precisa do tratamento. Mas os cuidados pós-operatórios também são muito importantes e costumam gerar dúvidas para as famílias. É esse assunto que nós vamos abordar aqui, de maneira muito objetiva, no episódio 42 do Conexão Neural. O tratamento cirúrgico da cranioestenose é muito importante para as crianças que têm essa condição, para que tenham um remodelamento craniano com o espaço adequado para o cérebro se expandir e também para a correção das alterações estruturais. Então esse momento é cercado de atenção, de cuidado, de zelo. Mas os cuidados pós-operatórios também são muito importantes e são perguntas que a gente escuta demais no consultório, mesmo antes das cirurgias, são essas: como é que são os cuidados depois da operação? Então a gente vai passar aqui algumas informações de maneira muito objetiva, de maneira muito pontual, para ajudar as famílias que vão passar por essa cirurgia de cranioestenose com o seu bebê, e são bebês, em geral, com menos de 1 ano de idade, ou seja, numa fase bastante inspiradora de cuidados, e a gente vai então procurar falar sobre aquelas dúvidas mais frequentes. Eu vou falar de maneira objetiva, que é para responder efetivamente às dúvidas das famílias. Então vamos começar pela primeira, a questão da intubação. O meu bebê vai precisar ser intubado para a cirurgia? Sim, porque a anestesia para a cirurgia de cranioestenose é anestesia geral. Isso é importante para a segurança do bebê, para a segurança do cérebro do bebê, e é importante para que ele não sinta dor no momento da cirurgia e também que ele não lembre daqueles momentos posteriormente. Então ele precisa estar completamente inconsciente no momento da cirurgia. E para isso, para ter mais segurança também, a intubação e a ventilação mecânica, que é coordenada pela equipe de anestesia, para que ele fique bastante seguro. Agora, a intubação é prevista que ela permaneça somente durante a cirurgia. Quando acaba a cirurgia e a gente faz o curativo, ali o anestesista já desperta o bebê com vistas a retirar o tubo, ainda na sala de cirurgia. Então isso é o planejado. Pode acontecer de o bebê precisar ir intubado para a UTI? Pode, mas isso é se alguma coisa sair um pouco do previsto e ele precisar passar mais um dia com o tubo e ser extubado no dia seguinte. Mas o plano, o previsto, é que ele já saia da sala de cirurgia extubado, sem a intubação. A gente está falando aqui nesse episódio sempre para aquelas cranioestenoses não sindrômicas, isso é importante, para aquelas de sutura única ou de 1 ou 2 suturas no máximo e que tem esse tipo de padrão de cuidados. Para as cranioestenoses sindrômicas, que envolvem também alterações importantes na face, esses cuidados podem variar bastante. Mas sobre a escafocefalia, trigonocefalia, plagiocefalia anterior, braquicefalia, isso tudo é englobado nesses cuidados que a gente está falando aqui nesse vídeo, aqui nesse episódio. Então, só reforçando que o bebê é intubado sim, na sala de operação, mas o previsto, o planejado é que ele também saia da sala de operações já extubado, já sem o tubo. Próxima dúvida que muitas vezes as famílias colocam para a gente é a questão do dreno. Em muitos casos de cranioestenose, a criança fica com o dreno. Esse dreno é embaixo da pele, ele não é profundo. E para que ele serve? Ele serve para recolher ali alguma quantidade de sangue que ainda minar, que ainda acontecer ali no sítio cirúrgico. Então, para recolher esse sangue, para não formar um hematoma subcutâneo muito grande, é que existe esse dreno. Esse dreno ele fica com a criança, em média, 24 a 48 horas. Na nossa rotina, da nossa equipe aqui do Núcleo de Neurocirurgia Pediátrica de Fortaleza, a gente tira o dreno
com 48 horas junto com a primeira troca de curativo. Há casos em que esse dreno não é necessário? Há. Se, por exemplo, o sangramento foi muito pequeno e você tem ali a convicção de que não vai formar um hematoma embaixo da pele. Mas, via de regra, na maioria dos casos, utiliza-se sim um dreno nas 48 horas e ele sai, e a retirada desse dreno não precisa de centro cirúrgico, não precisa de sedação, é ali mesmo, ainda na UTI ou já na enfermaria, que a gente corta o pontinho do dreno e puxa, e não tem nenhum problema, ele sai rápido. Próximo ponto, o manejo da dor pós-operatória. Ora, qualquer tipo de cirurgia que envolve um corte e uma cirurgia que envolve remodelamento ósseo craniano, ela tem sim a possibilidade de trazer dor para o paciente, e no caso é um pacientinho, é um bebê, é um lactente, que ao sentir a dor ele não tem como manifestar de outra maneira que não seja com irritação, chorando, manifestando ali o seu desconforto. O que a gente faz no pós-operatório imediato da cranioestenose é já dar o remédio endovenoso na veia antes que o bebê precise. Então, analgesia de horário nas 48 primeiras horas para evitar que o bebê tenha dor. E a nossa experiência mostra, e a experiência mundial acumulada também, que o bebê não costuma apresentar uma dor intensa nos outros dias, nos dias seguintes, depois da cirurgia. Em casa, ele pode ficar com analgésicos, em gotas mesmo, via oral, pode ser a dipirona, pode ser o paracetamol, e se não for suficiente, ele toma um anti-inflamatório. Mas isso não costuma ser muito frequente, ele precisar de muito remédio para dor em casa. No hospital, sim. Nos 2 primeiros dias ele toma na veia para garantir o máximo possível de conforto. Se o bebê apresentar dor intensa nos dias seguintes em casa, é importante recontactar a equipe médica para ver se está tudo certinho, para ver se não tem nada que mereça uma atenção especial. Vamos então para o nosso próximo tópico, que é a agitação da criança. A gente escuta esse questionamento de praticamente todas as famílias. Ora, a gente está operando bebês ali na média dos 4, 5, 6, 7 meses de idade, que não entende o que está acontecendo, que pode manifestar um desconforto com a situação e que pode se agitar, inclusive tentando sentar, tentando levantar, tentando subir na grade do berço. A gente sabe que a criança nessa idade tem naturalmente esse comportamento de querer se movimentar. Então isso é natural. Não precisa ter uma preocupação a mais com o seu bebê se ele vai se agitar depois da cirurgia de cranioestenose, porque todos os bebês que são operados para cranioestenose, eles têm talvez uma tendência sim a sentar, a querer se movimentar. E na verdade isso não tem problema. Se o bebê quiser se sentar nos dias seguintes, não tem problema. Se ele quiser se levantar na grade do berço, vai depender muito se ele está com acesso venoso, e aí você pode tentar entreter o bebê com um brinquedo ou conversando com ele, mas o que eu posso afirmar é que isso não é um problema de maneira específica, algo que perturbe e que prejudique o pós-operatório da cranioestenose. Então o bebê tende sim a querer se movimentar, mas isso não costuma ter consequências prejudiciais no nosso pós-operatório. Então, sempre com essas respostas muito objetivas, vamos então para um próximo ponto que gera bastante dúvida, que é a alimentação. A criança precisa passar por algumas horas de jejum antes da cirurgia, isso é para segurança anestésica, e quem tiver dúvida sobre quantas horas de jejum, vai no nosso episódio aqui no Conexão Neural com a doutora Fernanda Castro, anestesista, só sobre os cuidados anestésicos e perioperatórios. Mas depois da cirurgia, quando é que o bebê pode voltar a se alimentar? Ora, assim que ele acordar, se sentir confortável e tiver vontade. Pode sim, no mesmo dia. Tanto ele pode ser amamentado no peito, como ele pode receber o complemento, se for o caso,
no mesmo dia da operação, algumas horas depois de despertar, se ele estiver bem desperto e tiver vontade de comer, tiver vontade, tiver fome, tiver vontade de se alimentar. Não é proibido, não, se alimentar no mesmo dia. Mas se ele ainda estiver um pouquinho indisposto, um pouco sonolento da anestesia, tem problema se ele não se alimentar no mesmo dia? Não, porque ele vai estar recebendo o soro, soroterapia, com tudo que ele precisa para começar a se alimentar aí já no primeiro dia pós-operatório ou no segundo, com tranquilidade. Ou seja, é normal que eles se alimentem no primeiro dia, mas se não conseguirem se alimentar no primeiro dia por alguma indisposição, tudo bem se for no dia seguinte. Então isso também não é uma questão que gera muita dificuldade no pós-operatório da cranioestenose. Agora um ponto muito importante, o posicionamento. Isso precisa ser orientado pelo cirurgião para cada caso específico. Por exemplo, aquelas cranioestenoses que têm bastante manipulação na sua cirurgia, das órbitas da parte frontal, por exemplo, uma trigonocefalia, uma plagiocefalia anterior. Não é ideal que o bebê se apoie em cima dessa região. Então ele fica deitadinho, idealmente com as costas para baixo, olhando ali para o teto, tranquilinho, você pode conversar com ele, você pode entretê-lo com brinquedos, com livrinhos, com figuras, mas ele pode sim ter uma movimentação lateral, ele pode... Agora, o ideal, não apoiar nos primeiros dias em cima da cicatriz. Então tem que evitar de deitar em cima da cicatriz para não pressionar, para não irritar, e também de deitar em cima de alguma parte craniana, alguma parte óssea, que foi mais manipulada. Então essas recomendações são importantes com relação ao posicionamento. Próximo ponto que gera dúvida é sobre o curativo. O curativo que o bebê tem na saída da sala de cirurgia, a gente costuma chamar de capacete. Como a incisão ela é transversal na cabeça, ela fica ali coberta por gaze e com atadura, com faixa crepe. Então a gente chama aquilo de capacete. Esse capacete, com o dreno saindo por baixo, que a gente já comentou, a gente costuma trocar no começo do segundo dia pós-operatório. Então, por exemplo, se a criança foi operada na terça, na quinta de manhã a gente faz a primeira troca de curativo e a retirada do dreno. É feito nesse momento também uma higienização da cicatriz com alguma substância de asepsia, por exemplo, a clorexidina, e é refeito o curativo de maneira mais leve. E ele é simples de fazer, pessoal. A gaze em cima da cicatriz e as ataduras ali, faixa crepe, com o único objetivo de manter as gases no lugar. E esparadrapo, seja ele do clássico ou do tipo micropor, só em cima da atadura. A gente não coloca o esparadrapo diretamente na pele do bebê porque machuca na hora de tirar, incomoda. Então é atadura ou faixa crepe, como a gente chama, e por cima o esparadrapo. Depois que o bebê vai para casa, como é que ele faz o curativo? Primeiro de tudo, se for ficar na casa, no quartinho dele, no cantinho do bebê, não precisa ficar direto de curativo. Quando for fazer algum deslocamento, por exemplo, para fazer a reavaliação no consultório do neurocirurgião pediátrico, aí tem que cobrir. Pode cobrir com esse curativo que eu descrevi, as gases e a faixa crepe cobrindo com o esparadrapo grudando, ou pode colocar alguma touquinha de material que não foi irritativo e que for ali só de uso dele, bem higienizada, bem lavada, própria dele. Mais uma dúvida. Depois da cirurgia, o bebê se recupera na UTI pediátrica, e quando é que ele sai da UTI? Ora, ele sai da UTI, o bebê operado de cranioestenose, quando há segurança de que ele não precisa mais dos recursos da UTI, que são principalmente a monitorização e um médico intensivista presente ali na UTI, 24 horas por dia, que possa examiná-lo, evoluí-lo, cuidar da sua parte geral, do seu organismo, do seu estado clínico. Então, o bebê, quando ele já está se alimentando, com dor relativamente controlada, com os exames de sangue adequados, e a gente pede, sobretudo,
o controle de hemoglobina no pós-operatório, que é para ver se o sangramento da cirurgia não deixou uma anemia como consequência. Então, quando tudo isso já está tranquilo, ele pode sair da UTI e ir para o quarto ou para a enfermaria. Quando, em termos de tempo, isso acontece? Varia um pouco. Para aquelas cranioestenoses mais simples, eu vou citar o exemplo de um escafocefalia. Simples no sentido de que envolve menos manipulação, não é que seja uma cirurgia simples. É uma cirurgia de remodelamento craniano em um bebê, então não dá para dizer que é simples. Mas aquelas com menos manipulação, uma escafocefalia, é possível que o bebê já saia da UTI no dia seguinte da cirurgia, se todas essas condições estiverem contempladas. Uma cranioestenose que envolve mais manipulação, por exemplo, trígono ou braquicefalia, a média é que ele saia da UTI com 2 dias. Então, repetindo, se operou numa terça, vai sair na quinta. Isso tudo com muita segurança e dependendo das avaliações. Se chegar no segundo dia e houver ainda alguma dúvida e for mais prudente que ele fique mais um dia para a segurança dele, que se decida então que ele vai permanecer sim mais um dia. Então ele fica, enquanto isso for seguro, mas a média é essa, entre 1 e 2 dias, podendo chegar até 3 em casos muito específicos. Essa é a média da permanência do bebê na UTI. Enquanto ele está na UTI, ele é acompanhado pelo médico intensivista pediátrico dentro da UTI e pelo neurocirurgião que deve fazer as visitas todos os dias. Quando ele sai da UTI, ele passa a ser cuidado pelo pediatra da enfermaria, da ala, do bloco e também pelo neurocirurgião que deve fazer as visitas diárias enquanto o bebê estiver no hospital. E aí, depois de todos esses cuidados intra-hospitalares, pós-operatórios, ou seja, dentro do hospital, finalmente o bebê vai para casa. E quando é que ele vai para casa? De novo, quando for seguro. E quando é a média de tempo para ele ir para casa? Também tem essa pequena variação, que vai variar de 2 daquelas cranioestenoses com menos manipulação até 4, 5, 6 para aquelas cranioestenoses com mais manipulação. Eu posso ter um bebê com escafocefalia, por exemplo, que ele sai da UTI no dia seguinte e no outro já vai para casa. Isso acontece. Agora eu posso ter aquele bebê com cranioestenose mais extensa, recebeu mais manipulação cirúrgica e que vai ficar 2 dias na UTI, mais 2 na enfermaria, totalizando aí 4 ou 5 de internação. Isso é absolutamente normal. E em casa, quais são os principais cuidados? Cuidado com impactos, evitar de bater a cabeça em alguma superfície mais dura, porque aí você pode ter dor, pode ter deslocamento dos fragmentos. Lembrando que precisa ser um impacto forte para deslocar os fragmentos de uma cirurgia de cranioestenose. Normalmente isso não acontece e eu vou ser muito sincero, não lembro de um caso com pancada na cabeça que houve um desmonte do remodelamento. Não. Mas como todo bebê não deveria ter impactos na cabeça, o bebê que passou por uma cirurgia, menos ainda. Então isso é sim um cuidado importante. E lembrando que, em média, após 3 meses de cirurgia, o seu bebê já tem os mesmos riscos quando sofre o impacto de um bebê que não foi operado, porque a cicatrização, a consolidação óssea do bebê vai seguindo esse ritmo e com 3 meses o risco já é bastante baixo. Próximo cuidado em casa e muito importante é a higiene. A higiene da cicatriz. A gente não pode, eu costumo falar isso bastante para as nossas famílias, a gente não pode ter medo da cicatriz. A cicatriz que a gente tem medo dela, ela inflama, ela acumula crosta, ela não vai ficar adequada. Então a cicatriz precisa sim ser higienizada todos os dias. E como é que eu recomendo? Na hora do banho do bebê, você pode sim higienizar a cicatriz diretamente com água e com sabonete neutro. Qual é a marca? Tanto faz desde que seja neutro. Depois disso, você enxágua bem e seca bem. Essa é a higiene fundamental, mas também só basta isso.
Não precisa produto químico, antisséptico, não precisa. Sabonete neutro, bastante água, enxágua e seca. Essa é a higiene que a cicatriz do bebê precisa, mas não precisa muito além disso não. Não deixe de fazer isso, mas também não precisa de outros produtos. E se tiver inflamação, saída de secreção, crosta acumulada, você precisa sinalizar o seu neurocirurgião pediátrico para que a criança seja reavaliada e as medidas necessárias sejam tomadas. Então, gente, esses eram os principais cuidados de pós-operatório na cranioestenose. E eu vou concluir com uma recomendação que pode parecer polêmica, sobretudo na cultura aqui do nosso país, da nossa sociedade. A questão das visitas pós-operatórias. Muita gente gosta de visitar o bebê da família que foi operado e muitas pessoas gostam de receber essas visitas. Ora, o maior interesse que a gente deve buscar é o do bebê. É de interesse dele receber visita pós-operatória? E querendo ou não, toda pessoa que chega numa casa vem com uma roupa que veio recolhendo micróbios, germes. Não sei se toda pessoa sabe higienizar as mãos adequadamente. Então, é do melhor interesse do bebê receber as visitas? Não. Então, a minha sugestão é: receba as visitas que vão eventualmente te ajudar. Como assim? Olha, eu fico com o bebê para você descansar um pouco, para você almoçar, para você tomar um banho. Tudo bem. A visita vai fazer diferença no cuidado com o bebê? Vai te ajudar? Receba. Mas se for uma visita meramente social e que na verdade vai querer ali satisfazer alguma curiosidade com relação à cirurgia, não está agregando nada de bom para os cuidados pós-operatórios, não. Essa é a nossa recomendação. Claro que cada família vai decidir com muita autonomia, com muito livre-arbítrio. Essa é a nossa recomendação. Se você achou esses conteúdos úteis, se você gostou dessa nossa conversa, recomende esse vídeo com os cuidados pós-operatórios em cranioestenose para alguém que vai passar pela cirurgia, para alguém que passou pela cirurgia há pouco tempo, para alguém que vá se beneficiar desse conhecimento. Interaja com a gente, tanto aqui no vídeo, deixa a sua pergunta sobre os pós-operatórios em cranioestenose e vamos interagir, tanto aqui como nas nossas outras redes sociais. E o nosso encontro para a semana que vem está marcado aqui, de novo, em Conexão Neural.